Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você. Toda hora do dia eu carrego comigo a grande agonia. Na verdade, nada esconde essa minha timidez. Timidez não é defeito e os jovens têm o direito de terem essa característica respeitada. Muitas crianças e adolescentes são cobrados para interagirem ativamente nas relações sociais. São incentivados a participar de festas, de viagens e, se a interação não é boa, parece que são excluídos, deixados de lado. E lógico que na escola não é diferente, né? São instigados o tempo todo a participar das aulas, a dar opinião, a expor verbalmente projetos. E isso gera muita ansiedade, muita angústia em pessoas com essa característica. Mas será que realmente isso tudo é necessário? Muitas vezes percebemos que a timidez é tratada até como uma doença. É motivo de preocupação, mas calma, não é. Somos múltiplos, somos diferentes e as nossas crianças e adolescentes também não ficam de fora. Vamos colocar o respeito no modo on e falar sobre a timidez aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou na área, junto comigo sempre por aqui, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, sempre convivendo com a minha timidez. E vamos juntas agora para poder ajudar os jovens, as crianças e os adolescentes. Minha voz. O Lucas, de 15 anos, fala sobre como lida com a sua timidez. A timidez me incomoda pelo fato de não conseguir falar direito com as pessoas. O medo de falar com elas atrapalha muito. E na escola, o que mais atrapalha é o medo de falar com o professor. Isso atrapalha um pouco no aprendizado. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito ou pressão por causa da timidez. As pessoas só tentam fazer com que eu seja mais aberto, mas ainda assim é difícil. Roseli, o que você diria para esses jovens tímidos que estão aqui acompanhando a nossa programação e sentindo um pouco dessa pressão, né? Qual é a sua orientação? A primeira coisa, você já chamou a atenção, Thaís, que é o respeito, né? É preciso ter respeito com as suas próprias características e é preciso também exigir respeito dos outros em relação a isso. Isso é fundamental, Thaís, para que a pessoa se sinta um pouco mais leve, um pouco melhor. O segundo ponto, né, depois do respeito, é se conhecer melhor, tentar, assim, perguntar para si mesmo, né, quais os motivos de eu querer falar com o professor, por exemplo, né, como o Lucas disse, e se é difícil não conseguir. Então, o autoconhecimento ajuda muito, né, a pessoa ou a vencer alguns obstáculos da timidez que o impedem, o atrapalham, ou a conviver melhor com a própria timidez. Que sufoco! Conosco agora, direto do Paraná, temos a Juliane, que é mãe do Lucas. Ela fala sobre como tenta ajudar o filho no processo de socialização. O que eu percebo do Lucas é que ele tem grande dificuldade em estabelecer uma comunicação verbal com as pessoas, né? Até mesmo expressar suas dúvidas para os professores, fazer novas amizades, e isso faz com que ele crie um vínculo pequeno de pessoas ao seu redor. O que nós fazemos sempre é incentivá-lo a buscar novos métodos, novos assuntos para ele conversar com seus amigos e também vencer um pouco essa timidez e conhecer novas pessoas, se permitir um pouco mais. Roseli, de que maneira a família, né? E aí quando eu falo a família, não só o pai, a mãe, o irmão, mas aquela família ampliada, né? Os amigos, os parentes podem auxiliar esse jovem? Primeira coisa é não pressionar, Thaís. Conheço muitas famílias com adolescentes muito tímidos, mas é aquela timidez que é uma característica deles. Não congela a vida deles, não atrapalha a vida deles, num ponto assim impossível, né, de viver. Então o respeito a essa característica, a esse jeito de ser é fundamental. Não pressionar, né? Não pressionar jamais para que ele vença essa característica. Alguns têm isso como um problema, né? Alguns adolescentes, e outros não, eles têm como característica. Então é bom saber diferenciar essas duas questões para ver como a família pode ajudar mais. E a escola? Diz o quê?
A professora Virginie Isber fala como é a relação com os alunos mais tímidos. Primeiramente, devemos saber que a timidez, ela não é um problema de fato, ela faz parte da personalidade e partindo desse princípio, precisamos pensar que não tem cabimento de haver uma proteção excessiva, gerando uma introspecção. Precisa-se criar um ambiente repleto de confiança, um ambiente acolhedor, com diálogo, com vínculo, né? Além de fazer atividades com que esse indivíduo que é mais tímido, ele seja protagonista da atividade dele, né? E claro, o apoio familiar diante de tudo isso e, em outros casos, o atendimento profissional também. De fato, Roseli, para quem é professor, para quem está ali no dia a dia, muitas vezes eu vi alguns amigos tremerem literalmente diante dessa necessidade de falar em público, diante dessa necessidade de participar de uma atividade com um grupo muito grande, porque tinham essa timidez, tinham essa dificuldade de fato nesse tipo de relacionamento. Que orientação você traria também para esses profissionais que estão diretamente ligados no dia a dia com esses jovens? Sabe, Thaís, na escola, a ideia de que a participação do aluno na aula, no seu aprendizado, é sempre visto como uma comunicação verbal. Mas olha, o olhar do aluno nos mostra se ele está participando. E às vezes alunos muito falantes nem estão participando de fato da aula. Então é bom que a escola entenda que participação não é só para aluno extrovertido, sem timidez alguma, é para todos os alunos e não é apenas verbal. Agora, além, né, de respeitar essa característica, é preciso que a escola também não force, ou seja, né, não pressione o aluno para que ele seja mais participativo no sentido de falar mais na aula. O aluno pode escrever aquilo que ele quer, né, dizer, comunicar durante uma aula. E é importante também que a escola entenda na prática, Thaís, que timidez não é doença. Nem todo tímido precisa de um atendimento profissional. Me conta uma história. Roseli, a gente fica ansioso aqui pela sua dica. E quando o assunto é timidez, hein? Que dica é essa? Thaís, eu sempre digo aos pais de filhos adolescentes que é preciso um pouco de humor, né, para lidar com o filho adolescente que tem tanta variação do próprio humor, que fica emburrado, que fica bravo com muita coisa. Então eu escolhi um livro para o adolescente e para os pais também, que é um livro muito bem humorado, né, a respeito da timidez. O título do livro é Manual de Sobrevivência dos Tímidos. E é um livro que, diferentemente dos livros de autoajuda, como vencer a timidez, o autor diz, não, você é tímido, então vamos lá, eu vou te ajudar a viver com essa timidez. Vale a pena, né, o filho adolescente que é tímido, ler esse livro que ele vai se divertir. Então repete aí o nome pra gente, Roseli. Manual de Sobrevivência dos Tímidos. A timidez é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Na minha opinião... Para a psicóloga Kate Prado, as mudanças provocadas na rotina por causa da pandemia podem ter ajudado a aumentar a ansiedade dos jovens tímidos. E, nesse caso, o suporte dos pais e também das pessoas que cercam esses adolescentes e essas crianças é fundamental. A pandemia, trouxe uma mudança, um grande desafio na vida de todo mundo. E esse impacto, principalmente em crianças e adolescentes tímidos, e é um sentimento de angústia, dessa mudança da rotina, que vai aumentando o nível de ansiedade, aliado com a dificuldade de sono, de alimentação. E aí isso impacta, lógico, na questão de condutas mais agressivas, né? Além da desatenção, o impacto do aprendizado. A forma de ajudá-lo é poder fazer esse entendimento, que como eles dão sinais, é um sinal muito característico de que tem uma mudança, algo está incomodando, né? E a conversa
presença, né, desses pais, pessoas mais próximas, para que possa fazer essa compreensão e tentar reconectar com aquilo que é da essência desse adolescente. É um processo de readaptação para muitos jovens que tiveram, né, essa característica, a timidez ainda mais evidenciada nesse período da pandemia, e muitos jovens que não apresentavam uma característica, né, tão forte nesse sentido, começaram a se sentir um pouco mais tímidas nessa retomada das aulas presenciais. É importante quem está perto estar atento e estar ali disponível para dar um apoio, né? Exatamente, respeitosa sempre. E é verdade, sim, Thaís, muitas crianças e adolescentes, principalmente, parece que perderam o jeito de se relacionar com seus pares. E é preciso, então, um período de readaptação. É como se fosse a primeira vez que eles estão indo para a escola. É preciso que a escola entenda isso, é preciso que a família compreenda e tenha empatia com isso, né? Tanto tempo de reclusão e muitos receios, muitos medos, muitas ideias, né, a respeito de morte e doença. Então, é preciso que a escola esteja preparada com um planejamento para receber esses alunos e ajudá-los. Além disso, Thaís, é preciso lembrar que alguns adolescentes tímidos gostaram muito do ensino remoto. Para eles ficou mais fácil inclusive fazer a comunicação verbal, porque parece que a presença intimida mais esses jovens. Então é bom agora que esses que eram mais tímidos conseguiram dar um passo no ensino remoto, que eles consigam fazer a passagem desse passo que deram para o ensino presencial. E a escola pode ajudar bastante nesse sentido. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. A criação dos filhos é sempre um desafio, né? Que envolve dúvida, persistência, resiliência. E para muitas famílias, esse desafio pode vir em dobro, em triplo. São os filhos gêmeos. Nesse caso, é comum ver as crianças e adolescentes dividindo mais do que a data de aniversário, né? Mas muitos usam roupas iguais ou parecidas, estudam na mesma sala, compartilham amizades e são motivos de comparação. Mas é preciso ter cuidado redobrado para tentar preservar as individualidades. Afinal, por mais parecidos que possam ser, eles são pessoas diferentes, com vontades diferentes, com personalidades únicas. E é sobre isso que a gente fala agora, sobre os filhos gêmeos, aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu também quero falar. De Manaus fala agora o José Vitor, de 17 anos. Ele é irmão gêmeo do Luiz Henrique. E apesar de tantos traços em comum, ele faz questão de manter a individualidade. A gente possui sim hábitos semelhantes. A vantagem é que eu posso contar muito com ele. Ele é meu companheiro, a gente pensa igual, nosso dia a dia é igual. A desvantagem é que tudo que a gente tem que ter em dobro ou tem que dividir. A gente acorda juntos, vamos para a escola juntos, nossos amigos são diferentes, a gente fazia natação juntos e sempre quando a gente vai jogar, a gente gosta muito de jogar futebol, nós dois, a gente tem uma certa rivalidade, mas é uma rivalidade saudável. Por exemplo, no futebol, na natação, então não é necessariamente tudo que a gente faz junto. O José Vitor deu um belo relato, né, Roseli? Uma bela experiência aqui repassada pra gente de como é ter um irmão gêmeo, mas principalmente como manter a sua individualidade. Essa é a orientação que você daria também para outros jovens que passam pela mesma situação, que também têm um irmão gêmeo? Sim, certamente. Nós já passamos, né, do tempo em que era moda, que os irmãos gêmeos eram sempre iguais, roupas iguais, amigos iguais. Gostei muito do depoimento do José Vitor, porque ele percebe, né, que há muita coisa idêntica com o irmão, uma rotina, né, em casa, hora de acordar, de ir para a escola, qual escola, mas isso não é exclusivo dos irmãos gêmeos. Há famílias em que tem filhos com idades diferentes e essa rotina é igual para todos. Mas o José Vitor chamou a atenção. Nós vamos para a mesma escola, temos amigos diferentes. E aí, né, exatamente esse o ponto
que o José Vitor conseguiu e que ele pode ajudar muitos outros, né, que têm irmãos gêmeos. É preciso identificar em quais questões da vida é que ele quer se afirmar como pessoa única, porque sempre as pessoas falam dos gêmeos, né, no plural, e ele é singular, cada um dos irmãos é singular, então é importante que ele perceba onde e como ele quer diferenciar-se do irmão, da irmã. Seus pais. A Isadora Lobo, de Salvador, é mãe de gêmeos, Roseli, do Ricardo e da Bruna, de 5 anos. Ela conta quais são as estratégias que adota para tentar manter a individualidade de cada um dos filhos. Procuro sempre fazer programações individuais. Por exemplo, sair para andar de bicicleta só com um. Outro dia eu vou na praia somente com o outro. Eu procuro também ter sempre conversas, estar sempre olhando para eles de uma maneira diferenciada, porque apesar de serem gêmeos, viverem grudados e serem parecidos, eles são pessoas completamente diferentes, com necessidades diferentes, com um emocional diferente, uma força física diferente. Meu sonho é um dia poder fazer viagens individuais, só com um, depois só com o outro. Eu achei muito bacana essa postura adotada pela Isadora. O que você achou, hein, Roseli? Eu achei bacana também, mas nem sempre ela vai conseguir manter, né? Viagens, por exemplo, em família é mais legal do que primeiramente com um filho, depois com a filha. Então ela precisa encontrar pontos, né, nessa programação que ela faz, individual, que podem ser compartilhados com os 2 filhos, né? Então, é importante que essa diferenciação não seja feita só nas saídas, mas olha, ela chamou atenção para uma coisa, olhar para o filho quando fala com ele, o olho no olho. E aí, né, a individualização é certeira, porque eu estou falando com você, é sobre você a nossa conversa, ou com o outro, né, ou com a outra. Que sufoco! A Tatiana é mãe do Pedro e do Antônio, de 1 ano, e também do Ricardo, de 4 anos, e ela fala dos desafios de lidar com 2 bebês ao mesmo tempo. Ser mãe de gêmeos, ainda mais quando você já tem um de idade próxima, é realmente desafiador. Extremamente cansativo, mas tem uma magia e uma diversão também. Apesar deles serem criados juntos e dividirem espaço desde a barriga, a gente percebe a individualidade e a personalidade de cada um. Mesmo tão pequenos, eles se mostram diferentes e a gente aprende muito com isso. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio incrível, que me ajuda também na criação dos meninos. Roseli, esse primeiro ano de vida já exige demais dos pais, né? Não é nada fácil. Agora, quando tem mais de um bebê ao mesmo tempo, é um desafio e tanto, né? E aí que fica clara a importância dessa rede de apoio, né? Nossa, a gente percebe, né? Pelo que a Tatiana falou, como é importante a rede de apoio. Então, quem não se ocupou até agora de estabelecer uma boa rede de apoio presencial e também virtual, né, ajuda bastante, em que comece a se ocupar de estabelecer isso. Agora, Thaís, eu não me esqueço nunca que uma vez eu conversei com uma mãe de bebês recém-nascidos, gêmeos, e ela me disse uma coisa muito importante. Na primeira mamada eu percebi a diferença entre eles. Então pode ser um pouco mais difícil com bebês, porque eles fazem poucas coisas, né? Mas aquilo que eles fazem de modo diferente. Vi e curti. E eu sei que você também preparou uma bela dica para os nossos ouvintes sobre esse assunto, né, Roseli? Pois há mães que enfrentam o desafio dos filhos gêmeos e há mães que enfrentam um desafio duplo, né? Gêmeos e ainda com questões de saúde mental. Eu escolhi um filme que trata de 2 gêmeos autistas e é a relação da mãe com esses gêmeos, com a escola e com as questões que eles apresentam. O filme chama-se Uma Viagem Inesperada, Missão Especial. Pode repetir então pra gente, Roseli? Uma Viagem Inesperada, Missão Especial.
Continuamos falando sobre os filhos gêmeos aqui nos Seus Filhos em Versão Ampliada. Para bom entendedor, a psicóloga Isis Oliveira, que é mãe do Antônio e do Benício, gêmeos de 3 anos, é quem participa hoje conosco. Ela fala sobre a preocupação que as famílias devem ter exatamente em respeitar esses espaços individuais, uma coisa que a gente já vem reforçando muito por aqui, e ela não só como uma profissional fala com a gente, mas também como mãe. É importante ficar atento a não chamar eles sempre de gêmeos ou gêmeas, porque eles viram uma unidade. Com o tempo você vai ficando mais forte, inclusive entre os amigos. Então é importante estar preservando o nome de cada um, chamar pelos 2 nomes. E também, quando eles começarem a ter os interesses próprios da forma de se vestir, não impor, a família não impor vestir sempre igual, porque cada um vai escolher mais ou menos como é que ele gosta, qual a roupa preferida. E a forma de se comportar também. É importante evitar comparações. É isso, né, Roseli? Em suma, tudo que a gente falou, a Isis deixou bem claro agora, até pela sua experiência pessoal com o Antônio e com o Benício, né? Assina embaixo de tudo que ela falou. Principalmente essa questão de não falar os gêmeos, no plural, né, como eu já disse, porque daí vira uma coisa única. Não, são 2 ou 3 ou 4 até, mas cada um é cada um. Roseli, uma dúvida que muitos pais têm é sobre a escola, por exemplo. Se devem matricular na mesma escola, na mesma sala ou no mesmo turno, ou se devem variar isso dentro das suas possibilidades para preservar também uma certa individualidade. É necessário ou não precisa? Às vezes, Thaís, a realidade dificulta a questão de levar para a escola diferente, horário diferente. Então é preciso respeitar a realidade da vida familiar, mas a maior parte das escolas prefere que os irmãos estejam em classes diferentes, justamente para que eles tenham mais proximidade com colegas diferentes, tenham um relacionamento bem caracterizado com os professores, e que fique marcado, né, que cada um deles é aquele que tem aquele nome e que frequenta aquela escola na determinada classe. Há escolas que têm só uma única sala, e aí fica difícil, mas se o professor for bem orientado, ele consegue estabelecer a relação com os irmãos de modo diferenciado. Meu amor, sai da internet, dá moral pra mim. Eu já não consigo mais viver assim. Eu preciso tanto de alguém pra me amar. Por favor, sai da internet, me dá atenção. Normalmente, quando o assunto é o uso de redes sociais por crianças e adolescentes, todo mundo tem uma opinião. E na maioria das vezes, esse acesso à internet é alvo de críticas negativas. Mas será que o problema é usar a rede social ou será que é a falta de equilíbrio, de orientação, de tutela? Para muitos jovens, algumas plataformas podem ser consideradas uma espécie de nova televisão, onde eles se informam, se divertem, aprendem conteúdos novos, tudo com a liberdade de poder escolher exatamente o que assistir e na hora em que querem assistir. As novas gerações querem opções, querem autonomia. As famílias se preocupam com os excessos e com a falta de maturidade. Para refletir sobre esse assunto, a gente conversa agora sobre o acesso dos jovens às redes sociais aqui nos Seus Filhos em Versão Ampliada. Eu também quero falar. A Alice, ela tem 6 anos e confessa que gosta mais de ver vídeos no YouTube, por exemplo, do que assistir televisão. Ela é do Rio de Janeiro e conta que acessa a plataforma diariamente. Eu gosto muito de ver desenho no YouTube. Eu gosto de ver canais, eu gosto de ver desenhos, vídeos, quer dizer, filmes. Eu gosto de tudo no YouTube, menos das coisas que a mamãe não deixa. Será que ela gosta menos das coisas que a mamãe não deixa, Roseli? Porque eu acho que, na verdade, ela gosta de tudo mesmo, mas a mãe que faz essa tutela é importante que faça, principalmente com 6 anos, né, Roseli? Nossa, principalmente. Mas, olha, nem a televisão, nem o YouTube devem ocupar muito tempo da Alice, né? Com essa idade, a Alice tem tanta coisa a descobrir no mundo aqui dela, né? Na casa dela, na escola, com os colegas. Brincar com brinquedos ou com pensamentos, e quando a criança está olhando para a tela, o pensamento dela para, né? Para de funcionar, mais porque ela está visualmente ocupada. Então, além de tutelar o uso
da internet, né, das telas de modo geral, pela criança, é bom tutelar também o tempo que ela usa de vida real e o tempo que ela se dedica às telas. É bom nessa idade que seja um tempo bem pequeno. Tô por perto! A Daisy tem 6 netos que adoram o celular e ela confessa que fica um pouco preocupada com os excessos. A minha maior preocupação sobre eles ficarem na internet, e ali vem vídeos, coisas que não são adequadas para a idade deles. E eles não conseguem entender, talvez não entendam o conteúdo que se mostra. Então, não gosto que eles fiquem o dia inteiro vendo esses vídeos. Não concordo. Roseli, quem está por perto? Uma avó, um tio, né? Um padrinho, um amigo da família que está vendo, que está percebendo esse excesso por parte desse jovem. Vale dar aquele toque nos pais? Vale muito, né? Porque às vezes os pais estão mais tranquilos com os filhos ocupados com as telas e nem percebem, né, que isso pode prejudicar o bom desenvolvimento da criança e do adolescente. Olha, Thaís, a gente adora demonizar algumas questões, né? A bebida alcoólica, a internet para crianças e adolescentes, a velocidade dos carros, mas a questão não é nada disso, mas é o abuso disso, né? Então é importante lembrar também que na infância e na adolescência, o tempo de uso da internet está sob a responsabilidade dos pais. E quando eles não percebem, vale muito a pena o toque dos avós, dos tios e até de amigos. Comigo deu certo. Do Rio de Janeiro fala conosco agora o André, que tem filhos com 6 e 11 anos. Ele tutela o conteúdo das crianças, o conteúdo que é acessado por eles nas redes sociais e acredita que é inviável proibir completamente o acesso às redes. Hoje em dia é muito complicado você não deixar os seus filhos ter acesso a certas redes sociais, mas da mesma forma a gente tem que ter esse controle. Eu consigo do meu celular acessar algumas redes para saber o conteúdo que ele está assistindo, né? As que a gente não consegue, tem que ter essa vigilância, tem que sempre estar olhando, acompanhando, não pode deixar solto, né? Mas também impedir, eu acho que é muito forte, né, para essa geração que já nasceu no mundo digital. Então essa troca tem que ser feita, essa troca de confiança. Eu acho isso muito importante e é a nova geração, né? A gente não pode evitar. É isso ou não é bem assim, Roseli? O que você acha? Mais ou menos, Thaís, mais ou menos. A questão é a seguinte, né? Vamos pegar um exemplo de fora que fica mais fácil entender. Dirigir um carro. Hoje tem muita criança de 10, 11, 12 anos que já sabe só de observar dirigir um carro. Mas não é para eles ainda. Eles precisam crescer, amadurecer para conseguir, né, sentar na direção e dirigir um carro. Mesma coisa com redes sociais. Tem muita criança de 6, 7 anos que quer e gosta de rede, mas não é para elas ainda, né? Então há outras coisas interessantes na internet e é bom que os pais se lembrem que não se trata de proibir, mas de adequar as situações que a vida apresenta para a idade, para a etapa do desenvolvimento que o filho vive. Aliás, a maior parte das redes sociais não aceita criança, né? É a partir do início da adolescência que eles indicam a presença de internautas. Vamos navegar! Sem perder tempo, Roseli, que dica que você traz para os pais que sempre têm muitas dúvidas em relação a esse acesso às redes sociais, acesso dos filhos à internet? Traz aí a sua participação com essa dica. Pois é importante lembrar que a internet não é só negativa, né, para as crianças e também para os adolescentes. Ela apresenta aspectos bem positivos. Basta o equilíbrio, como a gente gosta de falar. Então eu escolhi um artigo de um site que fala de vantagens do uso da internet para as crianças. O site é br.guiainfantil.com e o título é 10 benefícios da internet para as crianças.
Vou pedir para você repetir, então, quem ficou com dúvida, estava ali pegando um papel, uma caneta ou mesmo o celular. Qual é o site, mais uma vez, Roseli? br.guiainfantil.com. A relação dos jovens com as redes sociais continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos, em versão ampliada. Na minha opinião... A pesquisadora Renata Tomás, da Universidade Federal Fluminense e da Fundação Getúlio Vargas, fala sobre o que constatou com sua pesquisa sobre o uso de plataformas digitais por crianças e adolescentes. Dos muitos achados da pesquisa, acho que posso falar de 2. O primeiro diz respeito ao quanto é importante para as crianças que eu entrevistei terem um lugar onde elas possam se autoexpressar, onde elas possam compartilhar a sua visão de mundo. No entanto, outro achado, uma vez que as crianças estejam inseridas nesses espaços, elas se deparam com uma multiplicidade de interlocutores. E esses interlocutores podem, por exemplo, assediá-las, mesmo assédio sexual ou bullying, mas também podem interpelá-las de outras formas, por exemplo, na perspectiva comercial. Roseli, a Renata ela fez questão de trazer várias percepções que ela conseguiu através de uma pesquisa minuciosa, né, sobre essa relação de crianças e adolescentes com as redes sociais. E ela traz desde os perigos, e a gente já falou aqui que podem ser perigos muito semelhantes àqueles de deixar uma criança sozinha brincando em uma praça pública, mas podem também ter os seus benefícios, o acesso a conteúdo, essa sensação de inserção. A gente precisa fazer uma análise crítica do equilíbrio e também da proteção para esse jovem, para essa criança, para esse adolescente, né? Isso, o grande risco, né, para a criança principalmente, mas também para o adolescente, é eles não diferenciarem, né, os interlocutores, por exemplo, como a Renata falou. E olha, também é difícil para eles suportar a pressão comercial. Oferece esse produto, daqui a pouco oferece outro, eles estão entretidos numa questão e surge outro anúncio e às vezes até vídeos que não é só impróprio para criança, é para qualquer ser humano, né? Porque são vídeos que mostram situações da realidade que foram muito violentas, não é legal ver isso. Então é bom sempre tutelar o tempo, o conteúdo, e lembrar, né, que pode ser muito positivo para a criança. E olha, a gente adorou aqui debater esses temas com você nos últimos momentos, mas queremos também a sua participação. Se ficou alguma dúvida, se você quer trazer um comentário, compartilhar uma experiência, anota aí o nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Pelas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Para ouvir mais uma vez, para compartilhar o nosso programa, é fácil. Entra no site da Band News FM na internet, procura por colunistas, Seus Filhos e é só dar o play. Eu agradeço também por aqui sempre, né, a produção cuidadosa, carinhosa da nossa Camila Quaresma, a sonorização da mesma maneira com o José Antônio de Araújo e, lógico, esse carinho que a gente recebe sempre aqui na Band News FM dos nossos ouvintes. Um abraço para vocês, agradeço a companhia e já convido para a semana que vem. Aliás, semana que vem a gente tem esse outro encontro marcado, Roseli, sempre um prazer estar com você por aqui. Prazer todo meu. Um beijo muito carinhoso para cada um dos nossos ouvintes. Continue ligado, porque os Seus Filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos na Band News FM.